Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 14. No versículo 25 até o versículo de número 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo as condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Custos. O quanto irá nos custar seguir a Jesus? Normalmente, quando nós pensamos no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, apenas pensamos na graça que Ele nos dá. Isso é bom, isso é correto, que Ele nos abençoa, que Ele nos agracia. Mas há um custo para seguir a Jesus. E simplesmente o que eu percebo neste texto é que nós temos que nos sentar, que nós temos que calcular, nós temos que perceber o quanto nos custará. E eu diria, vai nos custar simplesmente tudo. Esta é que é a verdade. Para seguir a Jesus, vai nos custar simplesmente tudo. A intensidade do amor que devemos manifestar para com o Senhor, a decisão que devemos ter para com o Senhor: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então venha e segue-me. Vai nos custar simplesmente tudo. O problema é que o texto mostra algo essencial. Disse:
não envia embaixadores para ver os termos, as exigências, para render-se. Eu gosto muito da palavra que diz nos rendermos ao Senhor. Não apenas nos entregarmos ao Senhor, mas nos rendermos ao Senhor, que somos vencidos por Ele. Eu fui vencido por Cristo. O amor dele me venceu. O amor dele me conquistou. O sacrifício dele na cruz do Calvário me salvou. Vai me custar tudo. Sim, para seguir ao Senhor me custa tudo. Mas eu direi, para não seguir ao Senhor, me custa muito mais. Porque me custa a eternidade. Não seguir ao Senhor é seguir por um caminho que me levará à perdição. Então, vai me custar muito mais não seguir ao Senhor do que seguir ao Senhor. E, infelizmente, as pessoas muitas vezes são enganadas pela ilusão da porta larga e do caminho espaçoso. Muitas pessoas são enganadas e pensam que é melhor seguir por este caminho, em vez do caminho apertado, da porta estreita, que é o que Jesus disse: entrai pela porta estreita e seguirmos pelo caminho apertado, que conduz à salvação. E nós, que realmente queremos seguir ao Senhor, temos que entender que as condições, que os termos de paz não são os derrotados que sugerem. Os termos, as condições são dele, que nos venceu, que nós devemos saber, e muitas vezes nós temos esquecido desse princípio que Jesus disse: se você não tomar a cruz, você não é digno de mim. Sabe, a igreja dos nossos dias, eu não quero julgar a igreja, eu não quero muito menos condenar a igreja continua sendo o que a igreja é. Ela é corpo de Cristo, ela é edifício de Deus, ela é a noiva de Jesus Cristo. E nós devemos ver a igreja como Jesus vê a igreja, e crer na igreja da mesma forma que Jesus crê na sua amada igreja. Não é porque tenhamos alguns maus exemplos que a igreja está perdida. É um mundo que está perdido. E que nós devemos trazer à igreja a presença do Senhor para que todos possam ser por Ele tratados. Muitas vezes, nós nos esquecemos de algumas coisas que são essenciais no Evangelho. Nas 3 pescas maravilhosas que há nas Sagradas Escrituras, a primeira delas, no mar de Tiberíades, quando Jesus, após ter pregado, disse a Pedro: lança as redes. E ele disse: confiado em tua palavra, lançarei as minhas redes. E tendo lançado as redes, pegou grande quantidade de peixes, incontáveis, de maneira que encheram as 2 embarcações, ao ponto de quase as 2 embarcações irem a pique. E Pedro ficou maravilhado com o que acontecera. Muitas são as questões pelas quais Pedro se maravilhou. E realmente, nós até chamamos, a Sociedade Bíblica Brasileira dá o título a este episódio de A Pesca Maravilhosa. Mas houve outra pesca maravilhosa, que foi o pagamento do tributo, quando Jesus disse a Pedro
que tomasse um anzol, que jogasse o seu anzol à água, e o peixe que ele capturasse, tirasse da boca do peixe uma moeda. E com essa moeda, pagasse tanto o imposto dele, Pedro, como o de Jesus. Isso também foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário, foi algo incrível. E depois de sua morte e ressurreição, junto ao mar de Tiberíades, de novo, Jesus vê a Pedro e com Pedro 7 outros discípulos naquele mesmo barco, naquela mesma praia, e numa realidade tão semelhante, porque nada tinham conseguido. E Jesus então diz: lança ao lado a rede e encontrareis peixe. E lançaram a rede ao lado e pegaram uma grande quantidade de grandes peixes. E a rede não se rompeu. Essas 3 pescas são maravilhosas e sobrenaturais. Foram pescas semelhantes, que guardam distinção entre elas. Mas uma coisa, todas elas tiveram de igualdade. Onde estava a isca? Em nenhuma das pescas foi lançada isca no mar, nas águas. Nem na pesca com as redes, que normalmente se lançava ao vir com a rede, se lançava iscas, até hoje se faz assim nas grandes pescas, se lança restos de alimento que os peixes comem ao mar, os peixes se juntam para fazer esse banquete, jogam a rede e capturam os peixes. Nem mesmo no que se pescou um único peixe, que tinha a moeda dentro de sua boca, Jesus disse: joga o anzol. Não havia isca no anzol. E sabe, na última pesca, a mesma coisa. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é: estamos confiando mais na isca ou na palavra? Hoje a igreja, e não estou julgando ministério nenhum, por favor, estão confiando mais nas iscas do que na palavra. Confiado na tua palavra, eu lançarei minha rede. Não confiado na isca, na qualidade da minha isca, mas confiado na tua palavra, mesmo sem isca alguma, porque o Senhor disse, vai se fazer, porque eu confio na tua palavra. Eu quero dizer uma coisa a vocês, não desprezando as iscas, não dizendo que iscas não têm sua eficiência, mas eu confio na palavra. A palavra é mais eficiente do que a isca. Com isca, não é seguro que eu conseguirei, mas confiado na palavra, eu conseguirei. Em que estamos crendo mais? Na palavra que Ele nos deu ou na isca que temos? Eu não quero colocar a minha confiança, muito menos a minha esperança, na isca. Eu quero colocar a minha confiança, a minha esperança, a minha fé, e então tomar a minha atitude confiado, como disse Pedro, em tua palavra. Eu nada consegui, mas confiado em tua palavra, eu lançarei a minha rede. Aqui, Jesus fala sobre este homem que fez, ou
pretendeu fazer uma boa obra, construir uma torre. Quando torres eram construídas, quando alguém fazia uma plantação, fosse ela uma vinha, fosse ela os trigais, fosse qual fosse, eles construíam uma torre para vigiar o que haviam semeado. Dessa maneira, eles vigiavam dia e noite, para que não fosse roubado o produto do seu trabalho. Essa torre guardava instrumentos de trabalho, também armas, mas o objetivo principal da torre era vigiar. E a torre, então, era construída, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, sobre um homem que plantou uma vinha e construiu uma torre. Nós precisamos entender uma coisa que a Bíblia diz. Esse homem começou a fazer uma boa obra, mas não pôde terminá-la. Mais importante do que começar uma boa obra é terminar esta obra. Nós não fomos chamados para meramente começar algo, mas para concluir algo. E a conclusão daquilo que temos que fazer é muito, mas muitíssimo importante. Por que é tão grave ter uma obra inacabada? Talvez pelo sentido da palavra demônio no hebraico. Um dos sentidos da palavra demônio no hebraico é obra inacabada. Se eu deixo as coisas por fazer, desta maneira, o que eu fiz guarda uma personalidade ou um caráter demoníaco. Uma obra, por mais bem feita que tenha sido, se ela não é terminada, ela apenas é semelhante a uma ruína. E nós não fomos chamados para fazer ruínas, nós fomos chamados para reedificar as cidades e fazê-las habitadas. É para isso que nós fomos chamados, para terminar a boa obra. E a Bíblia diz, eu estou certo, assim está escrito em Filipenses, que aquele que começou boa obra em vosso meio, há de completá-la. Em algumas versões diz, há de aperfeiçoá-la. Nós não apenas completamos, mas aperfeiçoamos a obra que fazemos. E Paulo afirma, eu estou bem certo, eu estou completamente seguro que aquele que começou há de completá-la. Por que tamanha segurança? Na mesma epístola, Paulo fala, porque é Ele quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. O tornar efetivo, o completar, de maneira que funcione. É Ele quem plantou em mim o querer. Ele criou em mim esse querer. Existe um querer na minha vida que não procedeu da minha vontade, mas da vontade daquele que é soberano sobre mim. Ele quem realiza. Ele realiza tanto o querer. Esse querer é completo porque é realizado por Ele. Como o efetuar. É Ele
que faz efetivo tudo isso, toda a obra. Eu terminarei, porque Ele criou em mim o querer e criou em mim o realizar. E eu vou crer naquele que me sustenta, naquele que me abençoa. E é certo que eu completarei. Muitas vezes nós desanimamos. Porque por vezes calculamos mal as coisas. As coisas não nos vão tão bem como esperávamos que fossem. E então desanimamos. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se Deus criou um querer em você, é certo que Ele vai realizar, o executar na tua vida. Esse querer vai se tornar em algo concreto. Deus estava fazendo uma obra em Neemias. Ele estava já fazendo uma obra antes que os seus irmãos viessem de Jerusalém e trouxessem notícias da cidade de Jerusalém. Tanto que ele estava aflito, preocupado. Sabe, quando eu vejo uma obra missionária nascer, eu vejo que uma obra missionária nasce normalmente da seguinte maneira: alguém começa a se preocupar com um povo, com uma nação. Alguém começa a querer notícias daquele povo, daquela nação. Alguém começa a se envolver e começa a orar por aquele povo, por aquela nação. E a oração vai se desenvolvendo, e junto com o desenvolvimento da oração, ao desenvolvimento do envolvimento, como foi com Neemias. Neemias primeiro orava por Jerusalém, Neemias depois orava pela restauração de Jerusalém, Neemias depois orava para achar graça diante do rei, para que o enviasse para Jerusalém. Neemias foi orando, até que ele executou aquilo que Deus semeou nele, um querer nele. Tudo começou com um querer. Se você começa a ter um querer, começa a orar, existe algo que vai mexendo com o teu coração e você diz: Senhor, Senhor, eu não entendo porque toda vez eu penso nisso, toda vez eu me detenho querendo saber notícias sobre estes e aqueles acontecimentos, daquele lugar específico, daquele povo específico. Deus está criando um desejo missionário na tua vida. Às vezes é diferente, é uma outra missão. Que Deus começa a te colocar um peso sobre determinada coisa, sobre o povo da igreja, ou sobre ganhar almas. Ah, quantos ganhadores de almas clamaram ao Senhor, pediram ao Senhor: dá-me a minha nação, dá-me as almas de minha nação, ou tira minha alma. Era a forma como eles oravam, porque estavam totalmente desejosos de ganhar almas. Havia uma vontade maior, que era uma vontade que os dominava. Uma vontade que veio do alto. Uma vontade que foi criada não por eles, que foi criada não pelas circunstâncias, que foi criada pelo próprio Deus. E eu quero dizer uma coisa: essa é a maneira de você conseguir verificar qual é o teu ministério. Há uma vontade que Deus cria na nossa vida. É Ele quem realiza todas essas coisas. Na obra de Deus, é muito importante o terminar e o como terminar. De nada adiantará ao justo toda a sua justiça se no final ele não for justo. É necessário que mantenhamos, como Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé.
temos que ir até o fim, guardando o que não podemos perder de forma alguma. Sabe, eu tenho promessas do Senhor para a minha vida. Eu creio que você também tem muitas promessas. Talvez você olhe ao seu redor e diga: Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Onde estão o cumprimento das suas promessas? Estar na caverna de Adulão não é fácil. Quando te promete o Senhor a coroa, e o que você tem é perseguição. Não é fácil viver o que viveu João Batista. Ouvir que ele estava precedendo o Messias, reconhecer o Messias, ver todos os sinais do Messias e de repente se ver preso. E a dúvida toma conta de um coração cheio de fé. És tu mesmo aquele que deveria vir ou devemos esperar por outro? E quando todas as evidências foram mostradas, houve paz. E que paz foi essa em João Batista? Ele entendeu: eu completei a minha obra. Estou pronto, porque eu completei a minha obra. Meus amados irmãos, eu volto a dizer, no que estamos crendo? Estamos crendo na isca ou estamos crendo na palavra de Jesus? Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. Amado e querido Deus, que essa palavra, Senhor, devolva fé, que essa palavra, Senhor, devolva, Senhor, a todas as vidas, Senhor, a confiança plena em Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a tua fidelidade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos passar